Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mi novamente. E bom, vim conversar um pouquinho, vou tentar falar um pouquinho mais rápido, mas é complicado porque eu costumo falar bem devagarinho, mas enfim. Bom, hoje de madrugada eu acordei, era umas 3 horas, não, era um pouquinho antes. Eu recebi uma ligação, era um ex-aluno meu, me recomendando, né, para fazer o transporte de 3 pessoas, né, de noite, porque ele trabalha num posto de saúde. E aí ele me chamou, né? E eu tô precisando desse trabalho agora, porque, enfim, né? É uma longa história, né? Que eu vou falar aos poucos aqui no meu canal. O que eu queria conversar agora um pouquinho? Sobre essa jornada que eu e provavelmente muitos de vocês que estão me assistindo agora também têm na vida, que é o quê? Qual que é a maior preocupação de uma pessoa, né? De uma pessoa assim, uma pessoa comum, né? Uma pessoa que depende de salário, né? Que tem filhos na escola, que tem uma vida normal, né? A gente que não é rico, que não é milionário, nem nada disso. A gente tá sempre batalhando e correndo atrás de oportunidades, né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem os nossos compromissos e eu não sei vocês, mas eu todos os dias da minha vida eu fico pensando formas de conseguir um dinheiro, né, gente? Assim, sendo bem direta, conseguir ter um dinheiro para poder comprar os alimentos que eu vou comer no dia, na semana, eu, a minha família, para conseguir fazer a locomoção do meu filho até a escola de carro, para poder fazer os tratamentos que ele precisa, né? O meu filho é diagnosticado com autismo nível 1, ele está sendo tratado com medicamentos, né? Graças a Deus tem medicamento, mas assim, o medicamento é pago e eu teria a possibilidade de conseguir o medicamento acho que é pelo Sistema Único de Saúde mesmo, né? Tem um programa dos remédios de alto custo. Esse remédio ele não chega a ser de alto custo, mas é por esse programa assim que eu conseguiria. Porém, eu não quis e outro dia eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, falando por que eu recusei ter o medicamento de forma gratuita, tá? Não é uma situação simples e é uma situação que eu não posso aceitar, então, infelizmente, eu tenho que bancar. Só que como hoje eu estou sem trabalho, eu não consigo comprar essa medicação. Ela custa em média, o valor sem desconto é cerca de R$ 100, cento e poucos reais. Com desconto, que é o que eu consigo comprar geralmente numa farmácia que tem aqui na minha cidade, fica em torno de... eu não quero mentir, mas é cerca de R$ 50. Eu não lembro agora o valor exato, mas... E varia também o valor, né? É entre 50 a R$ 90 mais ou menos, né? Com desconto essa medicação. Então, assim, todos os dias da minha vida, eu penso formas de trabalhar e de conseguir proporcionar os recursos mínimos, assim, os básicos para minha família, né? Especialmente para o meu filho. Quanto a mim, assim, se tiver comida eu como, se não tiver eu não como e para mim tá tudo certo, né? Eu sei que o corpo precisa, né? Mas nesse momento a minha prioridade é o meu filho e então eu não deixo ele passar fome, obviamente, né? Tudo que eu tenho possibilidade eu compro pra ele, eu penso mais nele. Mas graças a Deus eu tenho a minha rede de apoio, né? Os meus pais e, enfim, então com a aposentadoria deles, eles conseguem também com dificuldade, né? Pagar as despesas da casa, que antes sempre fui eu que paguei, né? Sempre não, assim, a partir do momento que eu me tornei adulta, que eu consegui trabalhar e ganhar um salário muito bom, digamos assim. Então, eu sempre paguei todas as despesas da casa e eles não precisavam gastar nada. Agora, o jogo inverteu, né? Hoje eu preciso
por causa de várias situações que eu pretendo explicar aos poucos aqui no meu canal. Então, são eles que estão me dando esse suporte, né, de comprar o alimento, pagar as contas aí até início de agosto eu consegui honrar com os pagamentos. A partir de agora, eu tô dependendo de trabalhos, freelancer, né? Então, fiquei quebrando a cabeça, pensando como é que eu vou fazer para conseguir bancar, né, os meus gastos, assim. E pensei em trabalhar informalmente com transporte de pessoas aqui pelo meu bairro, na minha cidade, que é uma cidade pequena. Existem empresas, né, como é que fala? Transporte público, né, mas essas empresas têm horários muito escassos, então a população em alguns momentos ela fica sem suporte nessa área, então é aonde eu posso encontrar uma oportunidade. É um trabalho temporário, porque eu tô aguardando para retornar para o meu cargo público de direito que eu tenho, né? Só que o processo para o meu retorno tá demorando mais do que deveria. Já tá demorando cerca de, deixa eu ver, maio, junho, julho, agosto. Vai fazer 4 meses já que estou aguardando. E tá sendo um processo muito burocrático, enfim. Também quero conversar sobre isso posteriormente. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo hoje. E além desse trabalhinho informal com transporte, né, de pessoas, eu tô oferecendo transporte exclusivamente para mulheres, né, por uma questão de segurança também. Então é só um bico para poder ter um dinheirinho para comprar pão, para comprar comida para semana, né, enfim. Mas eu comecei a divulgar anteontem o meu trabalho. Já teve algumas pessoas interessadas, mas nós não conseguimos fechar um valor assim muito barato, porque afinal de contas um carro tem custos, né? Não é uma coisa simples assim, né? Não posso oferecer qualquer viagem por R$ 10, R$ 5, né? O transporte público ele custa R$ 6 para um trajeto de cerca de 17 quilômetros, né? Assim, para falar o percurso maior. E então, assim, no transporte público eles conseguem fazer um valor bem baixinho, porque são 40, 50, 60 pessoas pagando cada uma delas R$ 6. Então, vale a pena para a empresa de ônibus, né? E para quem tem um carro já não vale, porque a gasolina é muito cara. Às vezes é um cliente só para levar. Quando tem mais de um cliente, aí eu sei que eu vou conseguir fazer um valor melhor por pessoa, mas se for uma pessoa só, eu tento fazer um valor justo, né? Com base no valor da gasolina, a minha mão de obra, digamos assim, eu não cobro nada a mais, eu não penso nisso, porque eu preciso prestar o serviço para eu ter um retorno, né? Então, o que eu tô calculando mais é a questão do desgaste, né? Do desgaste. Ai, que esquisito falar assim. Do desgaste do carro e da gasolina, principalmente, né? Então, eu tento fazer uma média ali para conseguir um valor que vale a pena, né? Eu tirar o carro da garagem e atender as pessoas. Então, é isso que eu tô tentando fazer agora. Vamos ver se eu consigo. Eu compreendi, com esse tempo que eu estou fora do trabalho, já tem alguns meses que eu estou sem trabalhar, infelizmente. Não por escolha direta minha, mas pelas circunstâncias que eu passei na minha vida. Mas foi assim que eu descobri que eu não tenho condições de ficar longe do meu filho, de ficar trabalhando fora e deixar ele sob os cuidados exclusivos da minha mãe, do meu pai, né? Porque ele é uma criança maravilhosa, meu filho, ele é super inteligente, só que ele é uma criança cheia de energia, muito falante, que precisa de suporte para se alimentar, para trocar de roupa, para tomar banho, né, para fazer higienização do corpinho, dos dentes e tudo. Então, assim, é uma responsabilidade minha, eu sou a mãe.
Então, eu compreendi com esse período todo que eu tô sem trabalhar, eu já tinha essa noção, né? Mas agora eu pude perceber que realmente é muito trabalhoso para qualquer pessoa. E eu não gostaria de delegar essa responsabilidade para uma. Eu não gostaria de terceirizar uma função que é minha, né? Para nenhuma babá, nem para minha mãe, né? Por mais que ela faça de coração, mas é desgastante, é cansativo. E às vezes ela me fala também, né? E ela tem todo o direito de falar que, olha, me é complicado, né? Às vezes ele não quer obedecer e tal. Então, assim, gente, como é complicado para as mães solo terem que cuidar dos seus filhos, dar todo o suporte que eles necessitam e ainda ter que trabalhar fora. Então, eu imagino quantas mulheres sofrem, provavelmente muito, muito, muito mais do que eu, para conseguir sustentar os seus filhos, permanecer com eles, né, dar carinho e tudo assim. Eu mesma tô sentindo muita. Eu me sinto mal por não conseguir estar mais presente, assim, na vida do meu filho de uma maneira qualitativa, né? Mas vocês vejam, como eu já comentei em outros vídeos, eu não consigo nem cuidar da minha aparência direito, né? Tem gente que pode achar que é desculpa, né? Mas assim, pra, pra eu poder me arrumar, é um tempo a mais que eu preciso ter pra fazer maquiagem, pra cuidar de cabelo, é dinheiro que eu preciso ter e eu não tenho isso. E isso não é uma preocupação prioritária pra mim hoje, né? Hoje não é, há muito tempo não é, porque, enfim, né? Eu sempre penso, quando eu puder, eu vou cuidar melhor de mim. Eu sei que eu também preciso me cuidar, tudo, mas entendam que a minha prioridade é cuidar do meu filho, né, das necessidades dele e todo o tempo que eu puder economizar, eu economizo, assim, eu dou prioridade para isso, entendeu? Porque não tem nada mais importante do que eu estar disponível para o meu filho, né? Principalmente. Então é isso, gente. É mais um vídeo de desabafo, né? Para falar assim como é complicado. Além desse bico que eu pensei, antes disso, antes de pensar nisso, eu também já enviei currículos para várias empresas. Então, assim, eu tenho 2 faculdades, eu tenho 3 pós-graduações, eu sou da área da educação, eu sou professora, eu poderia trabalhar como professora particular, mas para isso existe toda uma questão de planejamento, de organização, e eu tenho uma urgência agora, né? Então, eu não pretendo, pelo menos por enquanto, criar um curso, né? Eu sou professora de inglês, por exemplo, eu não penso agora em criar um curso de inglês para oferecer ou dar aulas particulares, assim, porque seria algo passageiro, né? Porque o meu objetivo, o meu plano é retornar para o meu cargo público, porque daí eu vou ter uma boa remuneração, eu vou ter direito como é que se diz, a ter redução de carga horária para poder cuidar do meu filho. Então, hoje o melhor cenário para mim seria o meu retorno para o meu trabalho, né? Eu saí do meu trabalho depois de 12 anos, mais de 12 anos de assédio moral dentro do meu local de trabalho, que eu tentei fingir que não estava acontecendo, fiz vista grossa, enfim, tentei permanecer o máximo que eu pude, mas infelizmente eu cheguei no meu limite. Eu demorei para chegar nesse limite, porque eu passei de 12 anos, né, enfrentando isso sozinha, denunciando, procurando ajuda de todos os lados e não recebi suporte, não recebi ajuda, muito pelo contrário, as pessoas para quem eu denunciei demonstravam que eu deveria agir exatamente como os meus assediadores, né, que são pessoas negligentes, que são pessoas irresponsáveis, que são pessoas que recebem dinheiro sem trabalhar e que não se importam com as questões sociais, e isso para mim não cabe na minha vida, né? Dentro dos meus valores, dos meus princípios. Então, tentei me segurar ao máximo no meu trabalho
para poder sustentar minha família, mas chegou um ponto que, enfim, eu saí, fiz outro concurso público, fui aprovada, encontrei algumas questões que eu também não quis aceitar e, enfim, resolvi sair e agora retornar para o meu antigo trabalho, onde eu sofri assédio moral, porém eu tenho a possibilidade de não retornar para esse local. Então, esse é o meu objetivo, retornar, porém pedir recondução para outro setor, né? E é isso que eu tô tentando. Além disso, eu também tô tentando trabalhar como streamer em algumas plataformas, como YouTube, TikTok. No TikTok, o TikTok é uma plataforma onde eu consigo ter uma renda real, assim. No mês passado eu consegui R$ 200, que já me ajuda a pagar algumas contas, né? E eu sei que se eu me dedicar mais, eu consigo muito mais, né? Só que assim, às vezes eu fico preocupada de estar usando um tempo que não é pouco tempo, às vezes tem que ficar 4 horas, 5 horas, né? Na frente da câmera para conseguir um retorno. Então, assim, você tem que ser criativo e você tem que se dedicar, você tem que estar ali concentrado no seu público, porque é um trabalho também. Então, não é fácil, porque eu fico com a minha cabeça sempre aonde, né? Agora, por exemplo, eu tô aqui, agora é 9 e pouco, quase 10 horas da manhã, mas a minha cabeça já tá lá na escola do meu filho, porque daqui a pouco a professora dele falou que ele vai ter aula de uma disciplina que ele não costuma gostar. E quando tem essa disciplina com, né, enfim, ele não consegue ficar, então o que eu posso fazer? Não posso deixar a escola ficar se virando sozinha. Então, eu vou ter que buscar o meu filho, né, trazer ele para casa e cuidar dele, né? Então, eu estou aqui pensando, preciso abrir a minha live, mas daqui a pouco eu já tenho que ir lá, então eu tenho que ver, eu consigo abrir agora, ficar pelo menos 1 hora online? Sim, não? Se não puder, eu vou ter que buscar ele quando voltar. Eu preciso dar a comida para ele comer. Eu preciso deixar ele confortável e daí eu preciso deixar ele sem mim para eu poder trabalhar. Então é muito complicado, não é uma coisa simples assim, né? Diferente das mulheres que elas às vezes são casadas, né? Aí tem um marido que trabalha e elas trabalham em casa. Então, assim, as mulheres, elas sempre vão ter trabalho, né? Independente se é na rua ou se é em casa. Só que se for na rua, o trabalho é dobrado, é triplicado, porque voltando do trabalho, elas têm todo o serviço doméstico ainda para fazer. E os maridos, dependendo da criação que esse marido teve, ele só faz o trabalho externo. Quando volta para casa, ele só quer descansar e ser servido, né? Então, às vezes não é fácil, né? A gente acha que é mais simples, né? Mas eu acho que num cenário desse, que eu tivesse um marido, um bom marido, que trabalhasse, que eu pudesse ficar só em casa, me dedicando para casa e para o meu filho, eu acho que eu conseguiria me organizar para fazer trabalhos assim nas redes sociais, cuidar da casa, cuidar do meu filho, eu conseguiria me organizar, acredito eu, né? Não estou desmerecendo, né, nenhuma mulher, porque eu sei que não é fácil, mas tendo em vista que eu já trabalhei fora e que eu sei, eu tenho uma certa noção, né, digamos assim, de como é ter uma organização para que as coisas funcionem. Só que a gente precisa do quê? Que tenha alguém que ganhe o dinheiro, porque sem dinheiro não adianta, ninguém sobrevive, ninguém consegue ficar bem, né? Chega horário de se alimentar, você precisa ter alimento, você não pode deixar o seu filho passar fome. Então, eu acredito que eu conseguiria me organizar melhor, né, num cenário desses. Porém, eu não abro mão de ter uma vida livre, sem compromisso com pessoas assediadoras, sem estar num relacionamento abusivo, né? Que muitas mulheres às vezes estão casadas, mas elas têm um marido
é abusador, é desrespeitoso. Então, elas mantêm, assim, mantêm as aparências, né? Mas só elas sabem o que elas estão sofrendo e às vezes elas estão sofrendo porque elas não têm, às vezes, estudo, elas não têm possibilidade de trabalhar por causa dos filhos, ou o próprio marido não permite por ciúme ou por vários motivos, né? Que essa mulher também trabalhe. Então, assim, né? Eu prefiro estar na situação que eu estou. Eu não quis permanecer no relacionamento com o pai do meu filho, porque para mim ele não era uma pessoa agradável, infelizmente, né? Gostaria que fosse, mas infelizmente não era. Levei 6 anos para entender isso e para aceitar isso, né? Porque quando a gente gosta de uma pessoa, a gente acaba alguma coisa na química do nosso organismo, na nossa cabeça, mexe com a gente e a gente não consegue se desvencilhar, né? Desse tipo de relacionamento ruim. Então, assim, mas graças a Deus, com o nascimento do meu filho, eu consegui. E eu sempre trabalhei, eu tive suporte da minha família, então, graças a Deus, até aqui deu tudo certo. Mas eu preciso continuar lutando, principalmente agora que eu estou sem trabalho. E com esses vídeos eu espero poder compartilhar um pouquinho da minha história, porque eu não aceito que ninguém, que não seja eu, faça fofoca sobre a minha vida, sobre a minha história. Então, quem pode falar sobre mim sou eu. Quem pode falar sobre mim sou eu. Com todos os detalhes que eu quiser e dentro daquilo que me for permitido também. Mas, enfim, eu sinto necessidade, eu já senti a necessidade há muito tempo de falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história. E eu espero que isso seja um ciclo que eu iniciei, né? Mas que vai se encerrar em algum momento, esse ciclo de falar sobre as dificuldades, sobre os problemas, e eu espero muito em breve iniciar um ciclo de luz, onde eu possa começar a colher os frutos de toda a minha luta e aonde eu possa ter retorno de tudo de bom que eu tenho plantado ao longo da minha vida, desde criança até a vida adulta. Eu sei que eu vou ter um retorno, eu sei que eu tenho muita fé em Deus, eu sei que Ele olha por mim, eu sei que Ele consegue enxergar as minhas qualidades, os meus defeitos, eu sei que eu estou lutando e estou fazendo todo o possível para permanecer no caminho dele. E é isso que eu vou fazer por toda a minha vida, né? Então, só que existe o tempo, né? Que a gente precisa esperar. Então, é isso. Espero que isso seja um ciclo que passe rápido, né? Como eu falei, esses momentos de dificuldade que eu estou tendo até aqui. Mas eu tenho certeza que logo, logo eu vou ter outras novidades, coisas boas para compartilhar e talvez para influenciar e para inspirar as pessoas que estejam me assistindo também, tá bom? Então, hoje a minha história é essa. Meu vídeo é esse o tema, né? Esse é o sentido do meu vídeo. E só para comentar mais uma coisa, eu sempre vejo, às vezes, vídeos de pessoas bem-sucedidas, né? Que dão conselhos e tal, e falam das suas vidas e da sua trajetória de uma maneira muito plastificada, digamos assim, de uma maneira muito... Como se fosse... Eles falam que eles tiveram dificuldades e tudo, mas quando a gente olha, dá uma sensação de que tudo foi fácil, sabe? E daí você fica pensando assim, tá, mas essa pessoa tá bem arrumada, ela tem um cenário, ela viaja, né? Será que a vida dela realmente foi difícil? Ou será que ela teve melhores oportunidades? Então, eu particularmente sempre tive curiosidade com isso, porque às vezes a pessoa que te influencia, ela não faz a mínima ideia do que você que tá do outro lado da tela tá passando. Às vezes essa pessoa conversa com você como se vocês estivessem, né, em igualdade de oportunidades na vida e às vezes não. Às vezes essa pessoa, esse streamer, né, esse youtuber, esse tiktoker, sei lá, ele saiu de uma vida, saiu não, está numa situação mais confortável, então ele tem acesso a recursos, equipamentos, tudo,
e ele tenta te incentivar, às vezes tenta te vender até algum curso, alguma mentoria, e aí você acaba se iludindo, né? Eu já comprei vários cursos, por exemplo, achando que não, eu sou uma pessoa estudiosa, eu sou uma pessoa dedicada, mas nem sempre o que é oferecido para nós tem a qualidade que a gente espera, ou vai ter o retorno que é prometido. Então, eu penso assim, eu prefiro mostrar a minha trajetória desde a minha dificuldade agora, enfim, do início, do que já começar com tudo pronto, tudo bonito, né, cenário e etc. Então, eu penso que um influencer, ele tem que ter uma trajetória, ele tem que ter uma história, e não digo que as pessoas não possam ser organizadas, né? Às vezes pode ser que algumas dessas pessoas, acredito que não todas, mas algumas delas sejam tão organizadas e dedicadas que conseguem fazer um cenário e enfim, mas acredito, mas não acredito que seja a maioria. E é isso, infelizmente, o vídeo está com 26 minutos, né? Os próximos vídeos, se vocês quiserem, vocês podem clicar no botãozinho da engrenagem e colocar para a velocidade ser mais rápida, né? Para vocês assistirem, eu costumo fazer isso, né? E enfim, mas muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua empatia. E se você quiser compartilhar comigo um pouquinho da sua trajetória, das suas angústias, eu tenho o real interesse de saber e de poder ajudar de alguma forma, tá bom? Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Vou correndo buscar o meu menino agora. Abraço.